Graça, paz e alegria, queridos. Amém, queridos. Que maravilha. Hoje o calor hoje está abusando mesmo. Hoje a temperatura está muito alta. Por isso, bastante água para refrescar aí a turma, porque nós estamos entrando aí num verão forte, queridos. E o verão e o calor não dá trégua não. Temperatura aí de quase 40 graus. Mas glória a Deus. Amados, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e abençoador, e a sua misericórdia tem nos alcançado de geração em geração. Pai, muito obrigado pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Desde já, Senhor, tira de nós tudo aquilo que tenta nos afastar da tua presença e ser conosco, meu Pai. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Sejam todos muito bem-vindos na casa do Senhor, principalmente aqueles que estão nos assistindo pelas nossas redes sociais, né? E sejam bem-vindos a essa comunidade de pessoas, seres humanos imperfeitos, mas procurando cada dia se aperfeiçoar na presença do Senhor. Porque um dia o Senhor disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Por isso o Senhor quer perfeição da nossa parte, sim. Alguém vai dizer: pastor, é impossível ser perfeito. Talvez, mas a busca por essa excelência, ela é possível, é provável, é vivida nas nossas vidas todos os dias. E aos que estão nos assistindo pelas nossas redes sociais, sejam todos também muito bem-vindos, filhos amados, filhas amadas do Senhor, porque o Senhor busca homens, queridos, e mulheres, adoradores, não religiosos, mas adoradores da sua palavra, pessoas que possam fazer a diferença, principalmente na comunidade onde vivemos, com os nossos vizinhos, com as pessoas que estão ao nosso redor, fazendo a diferença. E por ser um momento de adoração, um momento de excelência, é necessário que nós venhamos a reverenciar o nome do Senhor, ficando no nosso lugar, em íntima sintonia com o Senhor, trazendo assim a nossa oração, o nosso pedido de fé, porque não é à toa que nós não estamos aqui à toa. Então, durante esse período, nós vamos permanecer no nosso lugar, esquecendo aí o bebedouro, dando tempo para o bebedouro, o banheiro, a não ser que você realmente esteja necessitado de comparecer aí ao banheiro, mas caso contrário, você vai ficar aí em adoração ao Senhor, louvando a Deus, deixando o teu irmão aí do lado, receber a bênção dele, que o Senhor tem preparado. Não quebra essa bênção do teu irmão, ajuda ele a receber essa bênção, como pastor, evitando conversar com ele, né? Entrando numa sintonia com o Senhor, porque é para isso que o Senhor nos fez, queridos, para que nós pudéssemos estar ali adorando o seu santo nome. O Senhor, quando criou o homem, quando cria a mulher, ele cria para essa íntima, digamos assim, essa íntima comunicação, relacionamento. Foi para isso que o Senhor nos formou, foi para isso que o Senhor nos moldou. Então, como diz Davi, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então a gente vai se alegrar diante do Senhor, na esperança, na fé de que esse íntimo relacionamento seja um bálsamo para nossas vidas e que venha a nos curar, a nos sarar, e que venha dar respostas às nossas petições diárias, ou pela calada da noite,
Eu não sei qual é o horário que você tem um tempo de qualidade com Deus, mas eu tenho certeza que você está tendo um tempo com Deus, porque nós vimos já pregando isso já há bastante tempo. Então, nós temos certeza que você já tem um tempo de qualidade com Deus, que você está buscando o Senhor, está buscando a presença do Senhor. Como nós costumamos dizer, queridos, somos uma comunidade, uma igreja para quem não gosta de igreja e para quem a igreja não gosta. Isso nós queremos expressar que nós não temos nenhum relacionamento com religiosidade, religiosismo é a palavra, mas que estamos aqui para fazer a diferença, não para ser diferente, mas para fazer a diferença no meio dessa comunidade, levando o evangelho todo ao homem todo, além dos limites do tempo, culto, clero e o domingo. É levar esse evangelho mesmo, como a gente anuncia, como a gente fala, e não apenas na base da retórica, da argumentação vazia, sem fundamento. É levar mesmo esse evangelho todo ao homem todo. Ainda que isso tenha um custo, um preço, mas é fazer aquilo que o Senhor nos comissionou a fazer, levar esse evangelho todo ao homem todo. Jó, amados, ele não era doutor, não era pastor, não tinha título nenhum, não era responsável por nenhum templo. Jó não tinha nada disso. Jó era um adorador do Senhor. Jó era um homem que se propôs a levar uma vida de adoração com Deus, independentemente de título, de cargos que dessem para ele. Jó era um homem que fazia a diferença na época em que ele vivia ali, com aqueles amigos, com aquele povo que vizinhava ali a sua localização. Por isso nós nos propomos também a sermos adoradores do Senhor, levando esse evangelho todo ao homem todo, levando uma palavra que possa fazer a diferença na vida de muita gente, queridos. E a nossa palavra de hoje, amados, posto essas palavras, a nossa palavra de hoje, ela está no livro de Marcos. Nós continuamos na trajetória, já estamos na reta final do livro de Marcos, estamos no capítulo 12, hoje o nosso amado Rafael já fechou aí com o diálogo entre o Senhor e aqueles homens que estavam ali vendo aquela viúva quando deixa ali algum valor no gasofilaço. Então nós vamos recuar aqui até o versículo 35. Eu já falei para vocês que Marcos, quando ele vai narrar esse evangelho, essa história, ele tem uma visão diferenciada dos demais evangelistas, narra de acordo com a sua ótica, com o seu ponto de vista. Por isso que é maravilhoso, que temos 4 evangelhos, onde cada evangelista, ele narra o episódio de acordo com o que ele entendeu daquele episódio. São 2 verdades, pastor, não, uma só verdade, mas de pontos de vista diferentes. Então Marcos vai narrar o evangelho do Senhor do ponto de vista dele, um evangelho bem aguerrido, onde Jesus ele empreende ali ser perseguido por fariseus, saduceus, zelotes e uma série de outros religiosos daquela época. E quando Jesus ele não era perseguido pelos fariseus, saduceus e religiosos da época, ele procurava uma forma de trazer aquela turma para ouvir a palavra, e ele não desperdiçava o seu tempo dando uma cutucada bem segura naquela turma ali. Lá em Marcos capítulo 35, o Senhor vai fazer uma pergunta, vai levantar um questionamento ali.
E ele vai fazer o seguinte questionamento. A Bíblia vai dizer que o Senhor vai perguntar para aquela turma que estava ali ouvindo, talvez fariseus, zelotes, os essênios e outros que estavam ali apreciando a palavra. Jesus, inclusive os seus próprios discípulos, Jesus vai fazer o seguinte questionamento. A Bíblia diz: mais tarde o Senhor, quando estava ali no templo, ou em volta ali do templo, no pátio do templo, ele levanta a seguinte questão: pessoal, por quê? Porque os mestres da lei, eles pregam que o Cristo é filho de Davi, sendo que Davi, movido pelo Espírito Santo, ele informa que diz o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ora, se Davi é o pai do Cristo, e se o Cristo é filho de Davi, como pode Davi chamar o seu próprio filho de meu Senhor? Então Jesus, ele dá uma cutucada nos fariseus, a fim de dar uma movida ali naquela situação, uma resposta aos fariseus. E a Bíblia diz que alguns fariseus ali já começavam a vazar ali pela tangente, saindo à francesa, para não terem que ouvir mais coisas ali do Senhor. E você pode estar se perguntando qual o impacto dessa palavra para os nossos dias de hoje, pastor. Qual é o impacto que essa palavra ela tem para os nossos dias de hoje? Nós temos como uma missão nessa comunidade é que todos os nossos amados irmãos, filhos amados do Senhor, eles possam ter esse tempo de qualidade com o Senhor. E a gente vem batendo nessa tecla aí há bastante tempo, para que você, querido, para que você possa responder também a certas perguntas que o mundo, ele porventura venha lhe trazer, venha lhe questionar, que você possa responder com segurança quais são os fundamentos da sua fé. Porque quando os fariseus, eles não atacavam o Senhor, Jesus, ele provocava os fariseus, e eu acho que ele fazia isso aí com uma alegria tremenda, a fim de levantar aquele povo para que eles se questionassem qual seria o fundamento da fé dele. Então Jesus questiona aqueles fariseus para saber como está a intimidade daqueles fariseus, daqueles mestres da lei, com a realidade do nosso dia a dia. E como é bom quando a gente tem essa intimidade com o Senhor. Como é bom quando a gente pode, com convicção, falar do Senhor. Tem pessoas que eles não falam do Senhor porque eles não têm o que falar, são pessoas vazias. Eles não têm mesmo nada. Eles têm um tempo muito grande, mas eles se acovardam e não procuram ter intimidade com Deus. Eles não procuram Deus quando eles estão com um tempo de sobra, com um tempo vago. Mas quando eles estão numa necessidade muito alta, eles vão lembrar de Deus. E a pergunta que Jesus faz aqui aos mestres da lei, porque eles não sabiam responder. Inclusive, quando Jesus passava nas ruas, as pessoas, os necessitados, diziam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquilo era uma ofensa aos mestres da lei, porque os mestres da lei sabiam que quando eles diziam Jesus, filho de Davi, eles queriam dizer, em outras palavras, Jesus, o Cristo do Senhor, o Cristo do Deus vivo, porque era essa a esperança de Israel.
Era essa a esperança. Davi viveu ali há cerca de 1000 anos antes de Cristo. Foi um grande rei. E um dia o Senhor prometeu para ele que da descendência, dos lombos de Davi, viria o Cristo. E o povo ficou nessa expectativa. Ficou esperando ali a vinda do Messias, do ungido de Deus. Porque a palavra Cristo quer dizer o enviado, o ungido, o Messias. Então, o povo ficou naquela expectativa. E quando os mestres da lei, os doutores, eles ouviam o povo clamar: Jesus, filho de Davi, a palavra filho de Davi significava isso, o Cristo do Deus vivo. E aquilo era insuportável, intolerável aos seus ouvidos. Eles não admitiam de maneira alguma. Por isso Jesus vai fazer esse questionamento, vai levantar essa questão no meio daquela turma. E o impacto que essa palavra traz para nós nos dias de hoje, amados, é para que nós possamos cada vez mais buscar a presença do Senhor através de conhecer Ele pela sua própria palavra e não se deixar levar como um papagaio falando bobagem, besteira, e muitas vezes se negando a ter esse tempo de qualidade com Deus, a estudar melhor a palavra de Deus, a ter mais intimidade. Como é que eu vou ter intimidade com Deus se eu não consigo ler Bíblia, se eu não entendo Bíblia, se eu não busco estudar a palavra de Deus, amados? Então, por isso Jesus vai fazer esse questionamento, e isso é apenas um dos questionamentos que o Senhor vai fazer para aquela turma ali. Poderia fazer muito mais, mas é apenas um dos questionamentos. E muitas vezes, amados, uma palavra, um questionamento, ele vale por 1000 sermões. Não adianta a pessoa ouvir milhares de sermões se ele não tem interesse, se ele não se liga em analisar a palavra de Deus, se ele não se liga em procurar verificar com lupas ali a palavra de Deus, questionar como faziam os bereanos. Eles questionavam ali cada detalhe, analisavam na expectativa, na esperança de que Deus ali os revelasse para ele o que cada ponto ali queria dizer. E eles perguntavam, não tinham vergonha de perguntar, de indagar. E é esse homem, essa mulher que Deus busca, homens mesmo que o questione, que diga: Senhor, eu não entendo, e eu quero entender, eu quero compreender a tua palavra, me ajuda a entender. Eu não quero ser um covarde no meio da multidão, eu não quero ser mais um covarde no meio da multidão, mas também não quero ser um mestre maluco que não entende também o que o Senhor pregou. Eu quero sabedoria, meu Deus. E a Bíblia diz que quando nós pedimos sabedoria do Senhor, Ele dá sem questionar, queridos. Tiago vai dizer isso, sem questionar. Portanto, é necessário que nós estejamos afinados nessa palavra e prontos para responder, não somente ao nosso próximo, mas a nós mesmos. Como Paulo vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra do Senhor. Como é bom, queridos, quando você tem conhecimento. Conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar de você. Uma vez que você adquiriu esse conhecimento, ninguém vai conseguir tirar esse conhecimento de você. Muitas vezes nós falamos: irmãos, dê glória a Deus, fulano dê glória a Deus, mas o verdadeiro sentido de dar glórias ao Senhor é quando nós anunciamos ali o seu nome, é quando nós fazemos a diferença em algum local. Tem pessoas que eles se propõem a fazer alguma coisa para si, seja uma comemoração, seja o que for, e durante aquele período ali,
ele sequer, queridos, ele agradece ao Senhor, ele dá graças ao Senhor. Ele é crente, mas ele vive como um mundano. Ele tem prazer nas coisas do mundo, e isso não está no perfil do Senhor, não está no encaixe do Senhor. Ainda não houve uma transformação, uma metanoia. Precisa haver metanoia. Então, quando você não tem prazer, quando você não tem coragem, e quando você não tem interesse em anunciar o nome do Senhor, precisa haver uma metanoia. Está na hora de sentar e dar uma refletida. Prazer, coragem, queridos, e vontade de anunciar, interesse de anunciar o nome do Senhor. Eu não posso dizer que eu levo o evangelho todo ao homem todo, além dos limites do tempo, do culto, do domingo e do clero, se eu me acanho a essas coisas, se eu me recuo a esse tipo de coisa. Eu preciso manifestar a minha fé, queridos. Eu preciso realmente vestir a camisa, dizer, não, eu sou verdadeiramente um adorador do Senhor, e eu vou fazer a diferença nesse local. Ainda que o meu irmão, que é a minha irmã, ou que o próximo, ou que a próxima ali, ele seja contrário ao que eu penso. Mas é necessário que nós tomemos essa postura de dizer, olha, eu vou mudar, eu vou fazer a diferença nesse local. E fazer a diferença, queridos, é anunciar o nome do Senhor, é falar do Senhor, anunciar o nome do Senhor, falar do Senhor, viver na nossa própria vida esse Senhor maravilhoso. Essas são as respostas, esse é o impacto que essa pergunta que Jesus fez para os fariseus, ela tem nos nossos dias de hoje. Então é momento de nós pararmos e refletirmos. Escuta, eu estou fazendo a vontade do meu Pai aqui? Eu estou fazendo a vontade do meu Senhor na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira? Até quando eu vou ter tempo de arrumar o meu caráter? Até quando eu vou querer viver no Egito antigo? Porque a Bíblia diz que o povo de Israel, quando Deus tirou com o braço forte do Egito, no meio do deserto, eles sentiram saudade do Egito. Olharam para trás e sentiram saudade do Egito. Muitos disseram, será que lá no Egito não tinha covas para que nós fôssemos sepultados lá? Será que o Senhor nos tirou de lá para que nós pudéssemos ser sepultados aqui no deserto? Então, muitas vezes, amados, nós somos ingratos com o Senhor. Ingratos quando nós negamos o Senhor, nós não temos coragem, somos muitas vezes covardes e não temos coragem de anunciar o nome do Senhor. Porque o Senhor nos deixou 2 grandes mandamentos. Não são milhares de mandamentos, são 2. Ama o Senhor teu Deus. Louva o Senhor teu Deus. Busca o Senhor teu Deus. Por exemplo, agora nós estamos buscando a presença do Senhor. Mas existe um outro mandamento que diz o seguinte: ama o teu próximo como se fosse você. Não é ama você como se fosse seu próximo, é o contrário. A negada confunde, muitos confundem, pastor, não é o contrário, não é o contrário. Quer dizer que eu tenho que amar o meu próximo como se fosse eu, não é me amar primeiro, não é ser feliz primeiro, não é correr o mundo todo e ser feliz e tal, buscar a felicidade. Não, amados, é amar o próximo. Quando Deus ele encontra Caim, ele diz para Caim, Caim vem com aquela cara de pau, né, tentando, quem sabe ali adorar, e Deus pergunta para Caim, escuta Caim, cadê o teu irmão Abel? Cadê o teu irmão? Onde está o teu irmão Abel? E Caim já se tocou logo, que Deus não ia aceitar adoração nenhuma dele. Caim já caiu a ficha na hora deles. Deus não vai aceitar nada aqui
de adoração não, porque eu vim só, cara. Cadê o meu irmão Abel? Matei meu irmão Abel. E Caim tenta se justificar diante de Deus. E Deus vai falar umas verdades para Caim aqui naquela hora. Cadê o teu irmão Abel? Muitas vezes nós queremos adorar o Senhor, mas queremos adorar o Senhor somente nós. Cumprir aqui, pastor, um mandamento, um grande mandamento, vem adorar o Senhor. Ah, mas e cadê o teu próximo? Onde está o teu irmão? E a gente precisa, amados, ser confrontados com essas coisas, porque foi isso que Jesus levantou lá no pátio do templo para aqueles fariseus. Fariseus, escutem, vocês que gostam de polemizar a situação, por que vocês acham que os mestres da lei, que eram os doutores do templo, por que vocês acham que eles pregam que o Cristo seria filho de Davi? Quando Davi, ele numa determinada circunstância, movido pelo Espírito Santo, ele nos diz o Senhor ao meu Senhor, senta-te do meu lado direito, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então ninguém soube responder essas perguntas. Rapaz, essa pergunta é difícil, né? Por que é difícil? Porque eles tinham a lei, a leitura, tinham talvez os rolos da lei, mas eles não tinham intimidade, queridos, com a palavra do Senhor. E isso não mudou. 2000 anos para cá continua a mesma coisa. As pessoas dizem, não, pastor, eu creio em Deus. Eu creio em Deus, eu conheço a Bíblia. Mas eles não conhecem, queridos, o Deus da Bíblia. Pastor, eu sei que essa Bíblia é de Deus. Tudo bem, é de Deus, mas tu conhece o Deus da Bíblia? Então essas coisas a gente vai tendo que analisar e dizer, Senhor, onde é que preciso mudar? O que é que eu preciso fazer aqui para melhorar o meu relacionamento contigo, meu Deus? O que é que precisa apertar aqui? O que é que eu tenho que regular para que esse meu relacionamento contigo ele seja um relacionamento verdadeiro e íntimo? Que eu possa ter intimidade contigo, Senhor. O que é que eu preciso fazer? Aonde é que eu preciso regular para que eu tenha essa intimidade contigo? Porque palavras, queridos, palavras, gritos vazios, como diz o Senhor, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. O povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. E às vezes a gente ouve aquele grito, que a pessoa grita e ele dá salto mortal, salto vival, mas intimidade mesmo com Deus, ele está longe. Ele pega muitas vezes a Bíblia para ler e ele diz que ele não entende, ele está com sono e que aquilo é complicado para ele. Ele não tem o dom de leitura, ele só tem o dom de ouvir. Eu nunca vi isso na minha vida, mas as coisas vão surgindo aí, cada dia uma novidade, queridos. Então, a gente precisa ser sincero com Deus. Sinceridade. A palavra sinceridade quer dizer sem cera, sem máscara, né? Sem cera, sem máscara, que antigamente as máscaras eram feitas de cera. Então o camarada, quando ia ao baile, quando ia a um festival, ele ia com aquela máscara de cera. E quando ele estava diante de uma corte, ele teria que estar real, ali, sem a cera. Por isso a palavra vem sinceridade. Nós precisamos ser sinceros com o Senhor. Abrir mesmo o coração e dizer, Senhor, eu queria saber onde é que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer para consertar aí as minhas falhas, Senhor.
Isso é oração, queridos. Oração, pastor, é oração. Isso é você conversando com Deus. E Deus vai te responder como, pastor? Quando eu leio a Bíblia, Deus vai te responder ali, tranquilo. E você vai tendo essa intimidade com Deus. Você pensa que não, daqui a pouco você é um camarada muito bom em intimidade com o Senhor. Tem um grau de intimidade com o Senhor tremendo, queridos. Mas para isso nós precisamos reagir à nossa ociosidade, às nossas ansiedades, às nossas frustrações. Reagir a tudo isso, jogar mesmo para trás e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero entender mais, Senhor. Quero que o Senhor me dê conhecimento, me dê palavra de sabedoria, para que eu possa desbravar esse evangelho nessa comunidade. Quero aprender mais e mais de Ti, Senhor. O Senhor te envia como você está, queridos. Depois Ele te capacita, mas você precisa querer. Se você não quiser, aí é difícil falar do Senhor, se nem você mesmo sabe como iniciar uma argumentação. Então, o ideal é que nós possamos nos conhecer primeiro. Deixa eu ver se eu me conheço, deixa eu ver se eu conheço os meus limites, até que ponto eu me conheço. Nós muitas vezes queremos conhecer muito da vida dos outros, mas sabemos muito pouco de nós mesmos, querido. É essa palavra que Jesus vai levantar no meio dos fariseus. Fariseus, vocês querem conhecer a vida dos outros, mas vocês não sabem nada da vida de vocês. Então é nós nos conhecendo, aonde é que estão os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, aonde eu preciso melhorar, aonde é que dói, aonde é que é um ponto nevrálgico e por aí afora, queridos. Eu preciso primeiro me conhecer, os meus limites, até onde eu posso caminhar, até onde eu não posso caminhar. Preciso primeiro me conhecer. Depois que eu me conheci, aí sim, eu começo a desbravar, eu começo a caminhar por essa senda, por esse caminho que o Senhor tem colocado aí diante de nós. Mas precisa, queridos, de intimidade com Deus. Quando Jesus ele é apresentado por Felipe a Natanael, ele faz um elogio a Natanael. Ele diz: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ou seja, eis aí um israelita, um homem que busca conhecer a verdade e onde não há crime algum, onde eu não vejo crime no que ele pensa, da forma de como ele analisa as coisas. E aquilo causou um impacto em Natanael. Natanael vai dizer: de onde o Senhor me conhece? E Jesus vai dizer para ele: antes que tu tivesse esse encontro aqui, essa conversa, eu já te conhecia lá debaixo da figueira. E Natanael ali se desaba, queridos, em lágrimas, em choro, e confessa: Senhor, Tu és o Cristo do Deus vivo. Quando essa palavra ela começa a impactar corações, nós estamos respondendo a pergunta que Jesus fez para os fariseus. Nós estamos respondendo a ele essas perguntas, mas nós precisamos buscar essa palavra. Puxa, pastor, meu dia é tão corrido, eu não tenho muito tempo para ler, é uma correria tremenda, eu faço isso, eu faço aquilo, e não dá tempo. Tem tempo, querido. Todos nós temos o mesmo tempo. O mesmo tempo que você tem, eu tenho, o presidente da república tem, o homem mais rico do mundo tem, e o camarada lá no interior tem. São 24 horas por dia. Temos o mesmo tempo. O que nós não temos, pastor? Prioridade. Nós não damos prioridade às coisas do Senhor.
queremos a comodidade, mas nós não damos a prioridade nas coisas do Senhor. E nós precisamos dar prioridade às coisas do Senhor, queridos. Muitas vezes nós sofremos. E como cristãos sofremos bastante. E muitas vezes tentamos mascarar o nosso sofrimento baseado apenas no que o mundo é assim mesmo, a gente vai sofrendo. A gente sabe que o mundo oferece o sofrimento. Mas grande parte do sofrimento, do nosso sofrimento como cristão, é porque nós largamos o Senhor. Nós corremos da presença do Senhor, isso é uma pura verdade. Corremos da presença do Senhor. Ficamos ali cabisbaixos, sem palavras. Quando o Senhor faz uma pergunta, nós ficamos cabisbaixos, sem palavras. Fulano fala alguma coisa do Senhor, pastor, eu não estou preparado, eu estou cansado, mas domingo que vem eu vou dar uma palavra, pastor. Fulano, não, pastor, hoje eu estou assim. E como bons soldados, amados, Deus nos chamou, Deus nos comissionou, foi para uma batalha, para uma guerra. E a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados, coisa pesada, querido. Talvez se fosse contra carne ou sangue, já tivéssemos vencido essa batalha. Mas a nossa luta, queridos, é contra principados, contra coisas que nós não vemos, os nossos olhos não conseguem enxergar. Coisas ocultas, coisas que estão além do nosso conhecimento. E para isso nós precisamos estudar, não é metafísica, é ter intimidade com Deus. Porque a luta, queridos, ela não é nossa, nós somos apenas uns participantes dessa luta. Mas a luta é do Senhor, queridos. A luta é do Senhor. Observa que ele disse para o Senhor, disse para o meu Senhor: senta-te ao meu lado direito, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. A luta não é minha, não sou eu, não é pela minha força. A luta é do Senhor, eu sou apenas um vaso nas mãos do Senhor nessa luta. E eu não posso me furtar, me esconder, correr e procurar desculpas para isso, porque não tem base. Não posso fugir da presença do Senhor, queridos. No Brasil, um soldado, um homem que ele se recusa ao serviço militar no tempo de guerra, ele vai à corte marcial, ele é condenado à morte, queridos. Não sei se vocês sabem disso. As pessoas dizem: o Brasil não tem pena de morte. Tem pena de morte, sim. Se você for convocado para uma batalha, numa guerra, e você se furtar, se esconder ou correr, você pode ser levado à corte marcial e com certeza será condenado. Então nós não podemos, como bons soldados, amados, não podemos nos furtar a essa luta. Não podemos nos esconder dessa batalha. Precisamos nos apresentar, como diz Paulo. Procura apresentar-te como obreiro aprovado diante de Deus. Procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado. E essa é a nossa missão, queridos. Não dá para servir um exército um soldado que ele não pratica, que ele não se esforça por adquirir ali a prática do dia a dia. Não dá para ser arregimentado um soldado, um guerreiro, um soldado, porque um guerreiro ele já é preparado. Não dá para ser arregimentado um soldado que ele não quer nada com nada, ele precisa querer. E quando ele quer, querido, mudanças vão acontecendo, ele vai ficando forte, vigoroso, ele vai começando a criar músculo, vai começando a criar uma forma humana digna de ser apresentada. Nós precisamos querer essa mudança.
Alguém vai dizer, pastor, mas não depende, existem correntes filosóficas, teológicas que dizem que não é o nosso querer, não é a nossa vontade. Jesus diz isso várias vezes, querido. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta e deixar eu entrar, então eu entro e vou cear com você. É preciso que nós queiramos que isso aconteça. Se você não quer que isso aconteça, Deus não vai forçar a acontecer. Então eu fui comissionado, eu fui chamado a servir a um exército celestial. Eu preciso me apresentar diante do meu general de maneira digna e aprovada. Não como um soldado lascado, fracassado, mas como um soldado que quer realmente mudanças, que se preocupa com todo o regimento, que não se preocupa apenas consigo, mas que ele se preocupa com todo o regimento, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Deus, quando chamou o profeta Ezequiel, ele chamou lá no cemitério, e ele disse: Ezequiel, tu crê que esses ossos vão ressuscitar? Ossos secos, queridos. Ezequiel disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, eu não sei de nada. Se tu quiser, tu ressuscita aí, e vai ser um grande exército. Então ele levanta a bola para Ezequiel e diz: profetiza, e pede para que esses ossos se levantem. Ezequiel, movido pelo Espírito, profetiza e ordena que aqueles ossos se levantassem. E a Bíblia diz que os ossos criaram carne, queridos, se levantaram e formou-se ali um grande exército. O Senhor nos chamou para uma luta que não é contra carne nem sangue, mas contra principados, coisas ocultas, terríveis. E nós precisamos, para a gente estar nessa batalha, para estar nessa luta, é preciso que nós estejamos preparados, queridos. Como, pastor? Orando, lendo a Bíblia, jejuando, tirando um tempo de qualidade com Deus. Porque se nós não tivermos isso, não haverá regimento, você não vai conseguir ir muito longe, queridos. Precisa tirar um tempo de qualidade com Deus. Eu não sei qual é a tua dor, eu não sei aonde é que dói, qual o teu problema. Eu só sei que os problemas existem, queridos, e sempre vão existir problemas. Mas a única maneira de você matar esse problema, de você neutralizar esse problema, é descansando nos braços do Senhor. É quando você descansa nos braços do Senhor, tirando um tempo de qualidade com Deus. E aí as coisas elas vão muito bem, queridos. Ainda que venham as tempestades, você vai caminhar no meio da tempestade, numa paz tremenda, queridos. Quando Jesus foi ao encontro daqueles discípulos naquele barco, e que deu aquela grande tempestade, e ele caminhava sobre as águas, não parou a tempestade. Ele foi com a tempestade e com tudo, queridos. Mas havia uma paz muito grande ali com o Senhor. Então pode vir tempestade, pode vir o que for, quando você está ligado, queridos, nessa palavra maravilhosa do Senhor, quando você está ligado nessa intimidade, coração a coração, com Deus, pode vir o que for, haverá paz ali, vai reinar uma paz. Esses dias eu vi um ministro da Suprema Corte dizer que o povo tem esperança com relação ao pleito agora de 2022, porque depois do pleito haverá paz e segurança. Jesus vai dizer que no dia em que alguém pronunciar que haverá paz e segurança, é porque virá grande tribulação, porque não há paz longe do Senhor Jesus.
Não há paz, queridos, longe da presença do Senhor. O Senhor é a nossa paz. O Senhor é a nossa justiça. É por Ele que nós nos movemos todos os dias. É por Ele que nós conseguimos superar todas as adversidades que o mundo joga diante de nós aí, cada dia que amanhece. Então, se você quer buscar paz verdadeira, busque o Senhor Jesus. Abrace esse Jesus que talvez muitos não conhecem, ouviram falar, mas não conhecem. Abracem esse Jesus. Tenham intimidade com esse Jesus. E você vai longe, queridos. Você vai muito longe na caminhada com Deus. Não desista da caminhada com o Senhor. Por maiores que sejam as frustrações, nunca desista da caminhada com o Senhor, porque o Senhor jamais desistirá de você. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Deus possa resplandecer o seu rosto sobre você e lhe dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.